Olá pessoal, eu sou o Rafael Lobo, médico e parte da equipe técnica da TopMed, e hoje eu estou aqui com o Elcio Oliveira, Head de Marketing da TopMed, para conversar um pouquinho sobre saúde mental e quando procurar o auxílio de um profissional. Esse tema ainda é um tabu em muitas rodas de amigo, rodas sociais, enfim, e hoje a gente vai falar que na verdade é um sinal de autocuidado e de força, e não tem nada a ver com fraqueza. Elcio, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. E me conta um pouquinho sobre essa tua história. Boa. Será que todo mundo precisa, né, fazer terapia? Eu acho que quem não fala que não, né, já, problema resolvido aí, tá com todas Tá com as a vida questões, já ganha. tá com a vida ganha, não tem problema. Se tem problema, sabe resolver tudo ali É. tranquilo, sem, né, sair do seu neutro, do seu linear. E eu acho que o que eu vou trazer aqui é muito através da minha experiência ali, né, como liderança corporativa, na área de marketing, que é uma área que recebe 50 mil atualizações semanalmente, né? Uhum, Sai 5 mil ferramentas novas, a gente precisa estar se atualizando o tempo inteiro. uhum, E eu não sei contigo na área médica, né? Que é uma área mais técnica ali, uhum. né? Mas eu sinto que eu tô atrasado o tempo inteiro. Essa tal E de inteligência artificial, né? não, Tá acabando com todo mundo. não, e a gente fica nessa corrida, né? Eterna. Sim. E consequentemente, né, isso acaba trazendo pra gente um nível de estresse um pouco mais alto. Sem uma visão técnica, né, mais de Uhum, experiência, eu uhum. enxergo que o estresse, em algum nível, ele é muito benéfico. Com Ele certeza. traz ali, né, um autodesenvolvimento mais acelerado, ele Uhum, força a gente a sair da zona de conforto. uhum, Mas quando isso passa a ser invariavelmente negativo no nosso dia a dia, acaba paralisando a gente, as nossas atividades, aí eu acho que vale um ponto de atenção, né? com certeza. Na maioria das vezes que a gente tem um sofrimento ali, na maior parte do tempo a gente não consegue identificar ou qual é o fator que traz esse sofrimento pra gente. Muitas vezes porque a gente não tem uma autopercepção, né? Então, quando a gente decide se conhecer, decide se blindar, né? Porque os desafios e o sofrimento, eles são inevitáveis. O que a terapia pode trazer pra gente é uma blindagem, né? De Uhum. como reagir, de como se comportar através desses desafios, né? Então, ali, se todo mundo precisa de terapia, talvez como profissional, então, nem todo mundo tenha acesso, mas fazer a autoterapia e procurar Uhum. ajuda ou familiar ou médica, eu acho que sim. Perfeito, perfeito. Sentir emoções não tá nada errado nisso, né? Sim. Ânsia, ansiedade, medo, enfim, são naturais e são catalisadores, motivadores para a gente seguir nossos objetivos, para a gente ir atrás dos nossos sonhos. O problema é quando isso começa a ser prejudicial, começa a atrapalhar a nossa vida, o nosso dia a dia, nossos relacionamentos interpessoais, o nosso trabalho. Aí sim a gente vê a necessidade de buscar uma ajuda especializada, um profissional aí para trazer um complemento e trazer alternativas e terapias para que a pessoa melhore. Ô Elson, e me conta da tua experiência pessoal. Faz terapia, já fez terapia? Quando que entendeu que seria um momento de procurar um profissional? Boa. É muito importante que a gente entenda quais são o que nos faz bem e o que nos faz mal, né? Eu acho que dali você vai conseguir mapear quais são os gatilhos que vão te colocar nessa decisão de procurar a terapia e começar a buscar ajuda profissional, né? Uhum. No meu caso, foi ali em 2022, quando eu comecei de fato a fazer continuamente a terapia como profissional. E o meu gatilho foi desenvolvimento profissional. Comecei a procurar ali a voltar, né, em cargos de gestão. E daí falei, se eu quiser realmente evoluir, eu acho que eu preciso de ajuda. Uhum. Então, é importante que a gente consiga se identificar. E é legal ficar atento aos sinais, né, que são apresentados. Uhum. Eu lembro que nessa fase que eu decidi de fato procurar ajuda profissional para desenvolvimento profissional ali, eu estava muito preocupado o tempo inteiro, nível de ansiedade um pouco fora do normal Uhum. e aquele medo que não tem um causador concreto, Uhum. né? O medo, ele é um sentimento muito válido, ele é natural do ser humano e ele é instinto de sobrevivência, ele traz uma segurança pra gente, é luta ou fuga. Sim. Então, aquela descarga de adrenalina no nosso corpo, ela tem um porquê de Uhum. acontecer. Mas ela precisa ser concreta, né? Agora, quando você tá com esse medo, essa ansiedade exacerbada, essa preocupação, e não é uma preocupação de vir aqui trocar uma ideia com Uhum. o Rafael num podcast, é mais uma preocupação mesmo que te tira fora do seu core do dia a dia. Uhum.
Então, quando esses sinais começam a aparecer, eu acho que é legal a gente levantar a mão e falar, pô, talvez eu precise de ajuda profissional, né? Perfeito. E eu acho que tem uma outras séries de sintomas que se você começar a se autoanalisar e sair do seu modus operandi ali, né? Do seu padrão comportamental do dia a dia, piloto automático, você consegue começar a mapear, né? Uhum. Se você sente medo e estresse exacerbado, com certeza a sua concentração e a sua motivação para fazer suas atividades diárias vão reduzir. Eu falo por mim mesmo porque é assim que eu me sinto, né? Eu sou um hiperrealizador, então eu tô a todo momento realizando coisas, tentando executar tarefas. E quando eu tô nesse estado mais ansioso, eu percebo que a minha habilidade de concentração e foco, ela reduz. Então, começo a sempre perceber, mas isso daqui é normal, tá tudo certo, ou é um ponto de atenção que eu preciso me ligar, né? Sim. Então, acho que a atenção e a motivação também são fatores bem determinantes para você levantar a mão e pedir ajuda profissional. E eu acho que isso vai cascateando, né? Se você fica preocupado, se você fica ansioso, isso atrapalha o seu fator de concentração e motivação. E aí já vem para outros fatores, né? De você não se sentir bom o suficiente, de ter uma autopercepção baixa, né? Uma baixa autoestima. E... Bom, quando isso começa a atrapalhar o seu dia a dia, eu acho que são ótimos indicadores de que talvez precisa dar uma atenção mais especial ali, né? Perfeito. E a terapia, ela vem justamente para isso, né? Para te ajudar a identificar esses pontos e como que você reverte, né, a situação, como que você lida com isso, né? Ô Elson, e lá em 2022, tu buscou ajuda porque estava se sentindo ansioso? Era por conta de performance? Por que foi essa ajuda mesmo? Eu acho que foi uma mistura das duas coisas, né? Quando você lida com novos desafios, consequentemente você tem ali uma ansiedade de fazer aquilo tudo acontecer da melhor forma possível, você quer dar o seu melhor. E aí eu acho que a sobrecarga emocional nesse cenário, ela é inevitável. Então, eu acho que isso que me fez buscar ali uma ajuda profissional. Então, acho que você saber também os cenários que você se encontra ali, se você consegue ou não lidar com isso sozinho, eu acho que isso também é muito nobre, assim, você reconhecer que talvez naquele cenário, naquele tipo de situação, ter um acompanhamento seja o melhor caminho. Sim. E não tem nada de errado com isso, sabe? Eu acho que muitas das vezes você vai ter uma contribuição muito efetiva e um resultado mais rápido e mais eficiente. E o sofrimento, né? O sofrimento ali vai te afetar de uma maneira muito mais branda, muito mais tranquila. Trazendo um pouquinho aqui conteúdo técnico para nossa conversa, o Elcio falou muito sobre ansiedade, né? Isso é um diagnóstico que a gente tem dentro do DSM, que é o Tratado de Psiquiatria, é o transtorno de ansiedade generalizada. Geralmente o paciente tem que ter a presença desses sintomas por mais de 2 semanas, e são sintomas que a gente encontra no dia a dia e encontra no relato do Elson muitas vezes, que é o pensamento mais acelerado, talvez uma sensação de branco, uma irritabilidade excessiva, distúrbios do sono. Não sei se teve insônia durante esse período, mas é um fator aí que também agrega para o diagnóstico, entre outras aí. Então, sempre buscar um profissional, como o Elson fez, né? Ele buscou um profissional de saúde, especializado ali em saúde mental, para que desse esse apoio para ele conseguisse alcançar os objetivos de vida dele e vencer essa ansiedade ou essa busca por performance que ele estava tendo ali naquele momento de vida. E é uma loucura, né, Rafa? Você falou de irritabilidade. Quando a gente tá nesse estágio mais ansioso, ter que lidar com situações do dia a dia e com pessoas o tempo inteiro acaba elevando esse nível de estresse, Com toda certeza. E eu acho que o sono ali também, eu acho que é o fator primordial, né? Teve insônia? Teve insônia na época? Até hoje não? Não, hoje já não. A gente já tem a regulação ali das 7, 8 horas ali mínima, senão não tem como, né? Nosso dia a dia é corrido. Acho que se eu pudesse, eu botaria numa Xerox e vai 2 Elsos pra ter 48 horas no dia ali. Então, o sono, ele é nossa, pra mim, é um fator primordial. É muito perceptível. Eu acho que é um dos pontos que mais é fácil de você perceber ali. Sim. Se você tem uma noite ruim de sono, nossa, no outro dia você não tá 100%, você não vai produzir o que você produziria. Eu trabalho na área de marketing, então isso exige de mim e da minha equipe uma capacidade analítica, comportamental do nosso público, dos nossos stakeholders, para transformar essa análise em criatividade. Então não é um trabalho de apertar botão,
e exige muito do nosso conhecimento, do nosso estado emocional tranquilo para que a gente sempre ache a melhor saída. Então, Sim. o sono ali, quando ele não é bem vivido, Perfeito. afeta todo o resultado. Sim, sim. Vou te dar uma dica prática aqui, até se quiser depois tirar do nosso bate-papo, mas o anel inteligente ou uma pulseira inteligente, não sei se já procurou Não, sobre ainda isso, não. mas monitora o sono com uma excelência e com uma acurácia, assim, de ter o sono REM. Eu uso, né, para dormir. E eu vejo quando meu sono REM baixa de 2 horas, baixa de 1 hora e 40, o meu dia já é outro. Então, assim, investir numa boa qualidade de sono tem total sentido com, né, gestão, liderança e a função que tu desempenha dentro da empresa. Mas e aí? Meu sono REM tá baixo. O que eu faço para corrigir? E eu mapeei isso através Sim, do sim. IoT ali, do Aham. dispositivo. E o que eu faço caso ele esteja desregulado? Aí eu teria que chamar o enfermeiro Ivo, que falou aqui sobre higiene do sono, mas eu posso dar um pouquinho de pitaco sobre isso também. Mas basicamente a gente tem que buscar trazer um ambiente acolhedor na hora de dormir e começar a fazer a higiene do sono, né? Então, a diminuição de telas antes de dormir, a alimentação que a gente vai ter ali, o jantar, né? Eu, por exemplo, me dou muito mal com carne vermelha à noite. Então, se eu como carne vermelha à noite, eu já sei que o meu sono REM vai ser abaixo de 1 hora e 40. Olha que conteúdo técnico que eu tô trazendo aqui, mas é que é muito bacana quando a gente começa a explorar, né, essas alternativas e entender um pouco mais sobre o nosso sono e como trazer qualidade para o nosso sono. Faz total sentido, saindo um pouquinho aqui da pauta, mas ainda com bastante relevância para quem está nos acompanhando. Ô Elcio, voltando aqui sobre terapia, eu vejo que existe muito tabu sobre terapia e sobre buscar ajuda, ainda mais no universo masculino. Eu acredito que o universo masculino é ainda mais preconceituoso, né? Quando a gente fala sobre terapias. E aí me conta, como é que foi essa decisão? Como é que tu se portou na hora de procurar um É profissional? aquela máxima, né? De que se eu preciso de ajuda mental, né? Emocional, eu sou fraco. Uhum, Acho que tem muito isso ainda enraizado. E analisando os dados de acionamento, de atendimento da Top Med mesmo, a gente vê uma estratificação de perfil que busca ajuda de saúde mental. E a maioria esmagadora é o perfil feminino, são uhum, mulheres. uhum, E tem uma outra estratificação que é a faixa etária também. A faixa etária ali das pessoas de 20 a 35 anos é um pouco maior. uhum, Então, eu acho que sim, existe muito tabu ainda sobre a busca do cuidado de saúde mental, ainda mais com profissionais. E ela está, sim, localizada ali no público masculino e principalmente nas gerações mais avançadas, né? Na galera uhum, mais sênior. Então, eu vim lá de Mato Grosso do Sul, sou campograndense, é uma capital, mas é uma capital muito interiorana, então cultura pantaneira, então tem muito isso forte, assim, de uhum, buscar ajuda mental só quando ela já está acompanhada de um transtorno mental. uhum. Então já é uma. Eu não conheço termos técnicos, né? Sim. Mas já é quando há algum quadro ali agravante, e aí sim a necessidade de buscar a ajuda profissional. Uhum, Mas conforme eu fui crescendo, meu ciclo de amigos foi ficando ali, vamos dizer assim, mais de alto nível, eu fui percebendo um padrão entre as pessoas que eu admirava. uhum, Essas pessoas que, em momentos de dificuldade, mantinham a calma, mantinham a tranquilidade de saber o seu potencial e de resolver aquela questão que estava ali, uhum, que não desnivelava, né? Entrava em montanha russa, nem para mais, nem para menos. uhum, E eu comecei a achar muito interessante a postura dessas pessoas e todas elas tinham algo em comum. uhum. Elas faziam terapia, no mínimo um ano ali de Olha que terapia. bacana. E aí eu falei, pô, mas como, né? É isso mesmo, então? É só fazer terapia? E aí você começa a perceber o potencial do processo terapêutico, né? Que Uhum, é o autoconhecimento. uhum, Você se... e conhecer mesmo, e identificar os fatores de risco ali para você conseguir montar uma estratégia para não sair do seu, uhum, do seu core principal, né? uhum, Que é manter ali a sua tranquilidade, a sua maturidade, inteligência emocional. Eu sou um cara que inteligência emocional sempre foi um desafio para mim. uhum, Eu sou executor, comunicador, então é o tempo inteiro naquela ânsia. Então, as emoções elas estão o tempo inteiro à flor da pele. E você ter esse acompanhamento profissional para adquirir inteligência emocional e saber lidar com isso é o que traz essa postura mais madura que eu enxergava nesses meus amigos e colegas de uhum, profissão, sabe? uhum, Então, eu acho que momentos como esse aqui que a gente está tendo de falar abertamente que eu faço terapia, faço acompanhamento, é bacana porque vai fomentando essa cultura. uhum.
eu enxergo que os Gen Z, né, a geração aí que tá vindo, por ter vivido pós-pandemia e ainda estarem muito novos, né, e a saúde emocional em alta, em pauta, eles já enxergam esse tema com um pouquinho menos de tabu. Sim, Então eu enxergo ali num futuro próximo uma virada de chave, assim, com esse sim. tema e com essa educação ali Uhum, social. uhum, Então, eu acho que espaços como esses fomentam ainda mais a importância de a gente buscar ajuda profissional uhum, e não ver problema nenhum com isso. uhum. Por que que quando eu tenho problema no coração eu vou no cardiologista e quando eu tô ansioso eu não posso ir num psicólogo ou num psiquiatra? Exatamente. Então, eu acho que essa geração pós-pandemia e esse cenário pós-pandêmico que a gente está vivendo vem colocando cada vez mais a saúde emocional em pauta e eu acho que isso vai desmistificando algumas amarras e alguns entraves que as pessoas têm enraizado mesmo Uhum, no sistema cultural ali, né? sim. Principalmente nesse público que a gente vem conversando, né? Masculinos, mais velhos. Então eu acho que fomentar cada vez mais esses espaços onde a gente conversa abertamente sobre saúde mental Uhum. acaba desmistificando tudo isso. Com certeza, com certeza. Ô Elcio, conta pra gente, na primeira consulta, como é que foi esse momento? Já saiu com prescrição? Como é que era o plano terapêutico? Saiu com Loucura, né? diagnóstico? Então, foi engraçado saber que a gente ia conversar sobre isso, porque no domingo eu tava tendo essa mesma conversa com um amigo meu caminhando na praia. É. Ele, poxa, eu tô fazendo terapia, mas não sei se tá funcionando, Aham. porque eu não consigo me abrir e tudo mais. Sim. É um processo, né? Obviamente que você não vai sair de lá Uhum. medicado ou com um diagnóstico. Tem até uma diferença ali, né, entre os profissionais, a depender Sim. de quem vai estar te atendendo, qual o profissional que você busca. Uhum. Mas eu acho que é um processo muito de confiança, assim, sabe? A gente vai se conhecendo, tanto o terapeuta, o psicoterapeuta e o paciente, Uhum. eles vão se conhecendo, vão formando um laço de confiança a ponto de você conseguir conversar abertamente sobre os assuntos que você de fato precisa conversar. Uhum. Eu acho que se não existir esse laço de confiança, a abertura para falar dos temas que realmente impactam na sua saúde mental, elas não vão ser postas em pauta, né? Uhum. Então, a primeira consulta ela pode ser um pouco, né, desconfortante Uhum. ali, ainda mais se você não tem esse hábito, nunca fez. Uhum. Então, pode ser uma pessoa, muitas das vezes vai ser um profissional que você nunca teve contato Uhum. previamente. Então, ela pode ser um pouco desconfortável, mas insista. Porque lá na terceira, eu não sei, vai depender de cada perfil, né? Eu Uhum. sou mais comunicativo e não tenho muito problema com isso. Mas eu acho que é você insistir ali e após cada uma, fica a minha dica ali, né? Uhum. Após cada sessão, eu gosto de tirar um tempo ali, 30 minutos pós, Uhum. para refletir sobre o que eu falei ali, né? Uhum. Porque quando a gente fala, a gente se escuta. Uhum. Parece besteira isso, né? Parece meio óbvio, Sim. mas quando a gente verbaliza o que a gente sente, a gente raciocina. A Uhum. gente deixa o pensamento lógico. Uhum. E muitas das coisas que a gente tem internamente, que pô, é um medo, é uma preocupação, quando a gente verbaliza, a gente fala, meu Deus, né? Não é nada disso, não é esse monstro todo que eu tô Aham. criando. Então, eu acho que além de insistir ali nesses primeiros Uhum. contatos com a psicoterapia, é você também tirar um tempozinho pós para você refletir sobre aquilo que foi Uhum. tratado. Porque daí você consegue internalizar e consegue enxergar valor e se motivar para uma próxima. E aí Uhum. você vai criando esse ciclo que um pouquinho assim você vai estar sentindo falta, né? Então é vencer essa primeira barreira do Uhum. início para depois É um você. ciclo virtuoso, né? Depois vira um Sim, ciclo com virtuoso. certeza. E me conta, procurou primeiro um psicólogo, um, um terapeuta, um psiquiatra? É, como eu falei lá no início, o meu gatilho de buscar ajuda profissional, ela foi desenvolvimento profissional. Uhum. Então, não necessariamente eu busquei um profissional da área da saúde. Eu acho que Sim. tem, quando a gente vai começar a buscar, é legal que a gente entenda, né, algumas diferenças. Eu tive que buscar esse conhecimento para dar o Sim. tiro certeiro, né, Aham. do que é terapia, do que é psicoterapia. Por exemplo, eu já fiz 18 cirurgias. Eu tenho um pé torto congênito. Uhum. Então, todo pós-cirurgia, nos 3 primeiros meses, eu fazia fisioterapia. É um tipo de terapia, Uhum. aplicado por um profissional da saúde com um acompanhamento Sim. ali, né, visando a melhoria. Uhum. Então, terapia hormonal, terapia genética, Uhum. fisioterapia, são todos tipos de terapia. E aí, Perfeito. quando a gente começa a tratar sobre saúde mental, a gente começa a traçar um linear de psicoterapia, né? Uhum. E aí, falando desses dois profissionais, o que eu consegui identificar é que o psiquiatra seria um cara
médico, né? Formação médica com uma residência ali em psiquiatria, né? E esse profissional, ele é o único que pode, eu acho, daí você me corrige aí, mas nas minhas pesquisas e na minha elaboração ali, é o único que pode prescrever e dar diagnóstico. Então, que não era o meu caso no momento. Então, tentei procurar um psicólogo também. E aí o psicólogo é um profissional de graduação, né? Que dentre as suas várias possibilidades ali de psicologia educacional, hospitalar, social, escolhe a psicologia clínica, que é para a fazer os atendimentos em psicoterapia. E também não era esse profissional que eu estava buscando naquele momento, que o meu gatilho foi desenvolvimento profissional. Então, eu resolvi buscar um profissional da minha área que fez uma especialização com cursos livres em desenvolvimento profissional. Então, esse foi o meu primeiro profissional que eu busquei. E depois que eu comecei a resolver essas questões profissionais, eu comecei a sentir uma falta na minha vida pessoal, sabe? Com algumas questões minhas pessoais mesmo, relações interpessoais, essas crises de ansiedade, né? Como que eu conseguiria resolver? E aí, além desse acompanhamento para desenvolvimento profissional, eu fui procurar um psicoterapeuta com formação em psicologia mesmo, que poderia trazer uma abordagem que eu acredito que seja a melhor para mim, que é a cognitivo-comportamental, que é a TCC, né? Então, que é a que eu faço. Eu acho que é uma abordagem prática ali no laço. E aí, quando eu senti essa necessidade mais pessoal mesmo de trazer algumas questões minha para jogo, eu fiz essa conversão, né? De um profissional mais generalista e nada especialista na área da saúde mental para um psicólogo mesmo com uma abordagem que eu acreditava. Eu acho que isso rende o tema para mais um... Vai longe. Ali, né? Mas eu acho que a diferença ali é legal que a gente entenda minimamente para dar um tiro certeiro, né? E procurar um profissional que realmente vai ajudar a gente a resolver nossas questões. Complementando um pouco aqui, o psicólogo ele faz mais intervenções terapêuticas, tanto emocional como comportamental. E o psiquiatra ele tem mais uma característica de diagnóstico mesmo, de transtornos mentais e prescrição de medicação. Mas o psiquiatra ele pode também fazer uma formação em terapia cognitiva comportamental, TCC, clássico, e também atuar nessa área. Então, assim, e eles se conversam muito, né? São complementares, não excludentes. Então, às vezes, o psicólogo recomenda que o paciente vá para o psiquiatra e vice-versa. Então, assim, é bem bacana e faz total diferença no nosso dia a dia quando a gente entende, né, a importância da saúde mental para o desenvolvimento pessoal, profissional, enfim. Elcio, muito obrigado pela contribuição aqui, por compartilhar com a gente a tua história. Muito bacana mesmo. Acho que a gente teve bastante insight positivo aqui para o pessoal sobre buscar ajuda, né? Não ter medo de buscar ajuda. A terapia está aí para todo mundo, para todos, de qualquer forma. E cada vez mais ela faz parte da realidade da pessoa que quer ficar bem consigo mesmo, trazer tanto para o profissional quanto para o pessoal momentos de conforto e entender mais sobre si mesmo, né? E aqui na Top Med a gente oferece também serviços de psicologia, de psiquiatria. Busque a gente para te ajudar a trazer mais conforto para a sua vida no geral. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham curtido. Se gostaram da mensagem que foi transmitida aqui pelo Elcio, eu peço que encaminhem e transmitam para os seus colegas, amigos, familiares. Deixem sempre uma mensagem positiva para todos que circundam aí a sua volta. Boa. Acho que junto a gente pode criar uma comunidade muito mais consciente e acolhedora, né? Com certeza. E desmistificar todos esses tabus aí que a saúde mental ainda tem na sociedade, né? Com certeza. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.